Efésios capítulo 1, verso 17, 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Quero chamar a atenção dos irmãos para esse versículo 12. Não temos de lutar contra a carne e o sangue, sim contra principados, potestades, poderes deste mundo tenebroso e as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Ainda em Colossenses, vamos ler um versículo do capítulo 1, capítulo 1, verso 16. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Eu queria meditar com os irmãos hoje um pouquinho sobre essas 4 divisões que Efésios 6, 12, Principados, potestades, poderes desse mundo tenebroso e as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Vamos orar. Pai, nós oramos pedindo a Tua bênção, que a iluminação do Teu Santo Espírito, a unção esteja sobre nós, para sermos edificados como irmãos em Cristo, como filhos de Deus, como membros do mesmo corpo. Ó Pai, abençoa os irmãos que não puderam estar conosco nesta noite, seja qual for o seu motivo, que o Senhor os abençoe e os ajude nas suas necessidades, nas suas fraquezas, também nas suas vitórias. Ó Pai, nós oramos pedindo que o Senhor realmente nos conduza, que o Senhor nos fale nessa noite. E, ó Pai, nós declaramos mais uma vez que nós queremos orientação do Senhor para tratar, Senhor, com autoridade e com sabedoria essas questões de opressão e de possessão. No nome do Senhor Jesus. Irmãos, confesso para os irmãos que o assunto que eu vou compartilhar com os irmãos hoje é alguma coisa que Deus me deu agora saindo de casa, Para os irmãos terem ideia, eu cheguei 7 horas, eu parei o carro na porta de casa e só tive tempo de entrar um minutinho, E pedi ao Senhor que me mostrasse qual seria o assunto, E Ele me deu esse assunto. Talvez tenha alguma coisa a ver com a necessidade, que alguns irmãos estão passando, como nós já ouvimos aqui, E seria bom que a gente visse o que significa essas divisões, Porque os irmãos sabem, Satanás tem um reino, um reinado, e ele trabalha com tudo muito bem organizado, nos mínimos detalhes, trabalha com vistas a coisas que vão acontecer daqui a muitos anos. Ele já começa a trabalhar agora para chegar lá um dia, Ele não trabalha muitas vezes coisas de grande importância para o reino das trevas, elas não são decididas imediatamente, nem bruscamente. Satanás, ele é astuto, Então ele trabalha com perseverança, ele é perseverante. A palavra de Deus diz que em Jó ele está andando e rodeando pela terra, Está andando e rodeando pela terra. Ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente, Por isso ele tem que andar pela terra.
Então ele é um trabalhador incansável, né? E para isso ele tem as divisões do seu reino muito bem organizadas. E às vezes nós vemos esses nomes aqui, principados, potestades, nós não sabemos o que significa isso, né? Queremos ver hoje, não é? Os principados significam anjos caídos. E os irmãos têm que aprender a fazer uma diferença entre anjo e demônio. Demônio vive na esfera, praticamente na esfera desse mundo aqui da terra, tá certo? Vive tentando entrar nas pessoas. Mas anjo não. Anjo ele tem a capacidade de se materializar, ele tem um corpo. Ele não precisa, ele pode entrar numa pessoa, mas ele não precisa disso, porque ele tem um corpo que ele pode se materializar com ele. Ele aparece na Bíblia muitas vezes, né? Até o próprio Jesus, antes de encarnar, ele apareceu para Abraão, apareceu para Josué, né? Apareceu para a mãe de Sansão. E são pessoas que, né? O Jacó lutou com, né? Com uma pessoa que ele pôde segurar e apertar mesmo, e ele disse: me deixa, me solta. Ele: não te solto se você não me abençoar. Quer dizer, era um anjo que tinha se materializado, e aquele anjo ele chamou de via Deus face a face, né? Então não podia ser um anjo comum, né? Então o anjo tem essa capacidade de materializar, né? Então, irmãos, os principados são anjos caídos de Satanás, que estão sob o comando de determinadas províncias. Por isso que eles são chamados de principados. Eles funcionam como príncipes. Então eles têm várias divisões desse mundo, né? Eles governam. Nós vamos ler um versículo agora mesmo que fala claramente sobre essa questão, né? Então eles têm essas seções ou províncias que o mundo é dividido, estão sob o controle deles. E a atuação desses indivíduos, né, chamados principados, é principalmente na esfera política. É política. A esfera deles é na política. Eles procuram influenciar os presidentes, os governadores, os ministros, juízes, oficiais, né, sejam civis, eleitores, partidos políticos e toda a cadeia de homens e coisas relacionadas com esse governo. Então, irmãos, hoje, muitas vezes, quando nós vemos uma situação política no país, se nós colocarmos os olhos nos homens, nós nunca vamos conseguir entender a situação. Não é? Vou mostrar para os irmãos um versículo, é um estudo assim, eu acredito que é um estudo fascinante na palavra de Deus, é estudar essa questão. Eu nunca li um livro muito completo sobre essa questão. Existem bons livros sobre anjos, mas eles não são todos completos. Então, o máximo que você puder ler, né, de bons autores, porque tem muita coisa também que é bem comprometida, né, sobre anjos. Mas os irmãos vão ver o seguinte, que é uma coisa impressionante. O povo de Israel estava na Babilônia. E Daniel estava lá servindo aquele país, porque tinha sido levado quando era menino, quando houve o cativeiro da Babilônia, do povo de Israel. E quando os 70 anos que Deus tinha prometido pela boca de Jeremias passaram, então a palavra de Deus diz que Daniel, lendo a palavra de Deus no livro de Jeremias, então ele foi mostrado para ele que eram 70 anos e a palavra de Deus não pode ser quebrada. Então naquele momento ele se pôs de joelho e começou a orar, que é o capítulo 9 de Daniel. Está vendo? Então ele começou a orar em cima dos 70 anos que Deus havia dito que seria o tempo que eles passariam lá. Naquele momento que ele começou a orar dizendo: Senhor, e a tua promessa? Os 70 anos passaram, agora o povo tem que voltar, porque senão a sua palavra vai ser quebrada, o seu profeta vai ficar desacreditado e a sua palavra não vai ter cumprimento. E o irmão sabe o que aconteceu? Imediatamente Satanás colocou, né, os principados que estão aí nos ares e que tinham um governo em cima daquela nação, né, dos persas, né? E imediatamente colocou anjos ali que não permitiu que o anjo de Deus trouxesse a resposta para o Daniel. Tá vendo? E enquanto essa resposta não chegasse no Daniel, né, porque ele orou e Deus tinha que mandar a resposta, enquanto essa resposta não chegasse a ele, o propósito de Deus não poderia ser liberado. Os irmãos veem que coisa interessante. Quanta coisa não pode estar amarrada hoje, porque nós estamos orando e a oração está presa. Ainda pode acontecer até hoje, porque Satanás ainda é o príncipe das potestades do ar. Ele ainda é. Está vendo? Isso, ele só vai desaparecer já no arrebatamento, porque no arrebatamento
quando os filhos de Deus passarem pelos ares, ele vai ser lançado na terra. Agora os irmãos querem ver? Quando Daniel começou a orar, aí na mesma hora Satanás se levantou e disse: não, essa oração não pode passar. Mas o que vai acontecer? Deus teve que acionar o anjo maior na hierarquia para poder ir lá e abrir o espaço para poder o anjo do Senhor trazer a notícia para o Daniel. Está vendo? E esse anjo é o Miguel. Está no Daniel capítulo 10. Vamos dar uma lidinha lá para ver o que está escrito. Está vendo? Então veja aí, irmão. Capítulo 10, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas, o quê? Está vendo? 3 semanas inteiras, né? Me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, não estão vendo? Primeiro príncipe é exatamente a palavra arcanjo, né? Em inglês é archangel. Então, é de onde vem arqueologia, ou seja, antigo. Então, os anjos mais antigos, né? Então, veio um dos primeiros anjos, que é o Daniel, é o Miguel. Um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me. Veja, isso é um versículo difícil a gente não prestar bem atenção. Olha, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. O que é? Um anjo de Satanás, que era um principado, um anjo caído, resistiu a mim. Ele está dizendo: eu, um anjo que fui acionado para trazer a resposta da sua oração. Mas como o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, Miguel, um dos primeiros príncipes, um dos arcanjos de Deus, né, veio para ajudar-me, ajudar o anjo bom que estava com a resposta. E eu fiquei ali. Eu quem? Qual? O anjo bom que veio trazer a resposta, não é isso? Da oração do Daniel. Então, e eu fiquei ali com quem? Tá vendo? Então veja, irmãos, a influência é o seguinte: há um principado de Satanás que está influenciando os reis aqui na terra para que eles não soltassem o povo de Israel. Tá vendo? Como é que isso vai ser mudado? Quando a influência nos ares for mudada. Quando aquele principado foi tirado do lugar e outro principado de Deus tomou aquele lugar, aí o coração do rei na terra foi mudado. Tá vendo? Vamos ver mais aqui alguns versículos. Versículo 20. E ele disse: sabes por que vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Olha, o príncipe dos persas aqui é a mesma coisa que está lá no versículo 10. É o príncipe do reino dos persas. Está vendo? Então ele vai pelejar contra quem? Príncipe do reino. E quem é esse príncipe dos persas? Um principado de Satanás. Está vendo? Então eu vou voltar e vou pelejar com ele. Está vendo? Contra o príncipe dos persas. E saindo eu quem? O anjo bom. Está vendo? Quando ele sair daquela posição lá, quem que virá? Virá o príncipe da guerra. Então, um outro principado de Satanás que vem para tomar aquele lugar. Agora veja, se o irmão conhece bem a história, veja, Babilônia era o Nabucodonosor, a cabeça de ouro. Depois da cabeça de ouro veio quem? O peito e os braços de prata. O material está diminuindo, está caindo, é isso? Por que fala que é os braços e o peito? Porque é o reino dos medos e persas. Está vendo? Mas depois deles, quem que veio? Quem que é o ventre de bronze na história? Hoje para nós já não é profecia, hoje é a Grécia, está vendo? Então, ele diz: quando eu for pelejar contra aquele príncipe do reino dos persas, tá certo? Quando eu vou pelejar contra ele novamente. Mas quando eu sair daquela posição que estará influenciando os reis da Medos e Persas, então virá um outro principado que vai influenciar agora o reino da Grécia. Vamos ver? Então, acho que tem mais alguma coisa no capítulo 11. Eu estou com uma Bíblia que eu estou usando há pouco tempo, então não está bem marcado, eu não sei muito bem os versículos, por isso que eu estou olhando aqui para lembrar os irmãos. Mas se alguém até descobrir, pode me ajudar, por favor. Ok? Como é que é? Essa está marcada? Deixa eu ver. Mas como é que está marcada e a Bíblia está com a senhora? Que história é essa? Ué? Trem esquisito, ué?
Só nós dois sabemos, né? Mas... Não, mas no 11 não está marcado, irmã. Né? É só no 10 mesmo. Não vai me ajudar, irmã, obrigado. É igualzinha, né? A nossa aqui, ó. A mesma. Mas, algum irmão achou no versículo 11? Tem algum versículo que você viu aí sobre... Ou é o 12? 21? A irmã falou 21, irmã, mas do 10, do capítulo 10? O versículo 21 é importante, sim. A irmã está lembrando aqui, olha. Deixa eu ver, 10, 21. Esse é um rei da terra. Esse aqui seria exatamente o da Grécia, né? Mas o verso 21 do 10 diz: mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Olha, irmão, esse versículo aqui é de tremenda importância para a gente entender a situação dos anjos hoje. Eu já soltei uma pequena... Porque há irmãos que acham que salvação é só para o ser humano, que não tem salvação, para anjo não tem salvação, não tem mais oportunidade, né? Lógico que eu não estou falando aqui da pessoa de Satanás. Mas olha bem, quem que está dizendo aqui? Ninguém há, ou na sua tradução diz alguma coisa diferente aqui nessa segunda parte do verso 21. Escritura da verdade, ponto e vírgula, o ponto, né? Depois ninguém há que se esforce comigo? Todas as traduções? Como é que é? Esteja ao meu lado, tá vendo? E se esforce comigo, está tudo certo. Contra aqueles quem, irmão? Os principados de Satanás estavam lá. Então esse anjo bom está dizendo: olha, não vem ninguém em meu socorro. Mas quem que viria em socorro dele? Anjo de Satanás? Não, ele está dizendo: a não ser Miguel. Onde é que estão os outros anjos? Não seriam anjos bons, teriam ver? Que viram ao socorro dele? Então os irmãos estão entendendo? O que significa que ainda há anjos bons que não tomaram o partido de Satanás, mas que ainda estão em um estado de provação. Está vendo? E é por isso, irmãos, que não teria sentido se a palavra de Deus não dissesse que os principados e potestades nos lugares celestiais vão aprender sobre a multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 10. E vamos aprender o quê? Por isso, quando nós estamos pregando aqui, eu me lembro sempre daquela história daquele irmão humilde que pregava para uma congregação muito pequenininha, pastor de uma igrejazinha lá da roça, do interior. E um dia ele entrou no quarto, ficou lá não sei quantas horas orando e preparando. Aí a mulher dele, quando ele falou: você está fazendo o quê? Ele só estava preparando a minha mensagem, orando ao Senhor. Ele falou: mas para pegar para aqueles 8, 10 gatos pingados? E aquele homem que conhecia muito bem a palavra de Deus, ele disse para ele: olha, minha esposa, aquele que vê o mundo espiritual nunca tem um pequeno auditório diante dele. Os irmãos estão vendo? Quando a palavra de Deus diz que nas reuniões, quando a igreja está reunida, que as mulheres têm que ter o sinal de autoridade na cabeça por causa dos anjos. Está vendo? É porque os anjos estão presentes. Há muito irmão que acha que eles podem expulsar de um salão como esse aqui, que não vai ter nenhum anjo de Satanás, não vai ter nenhum demônio aqui presente. Irmão, isso é impossível. Você pode impedir que eles atuem. Você pode impedir a atuação deles. Mas deles estar presente, eles podem estar ouvindo alguma coisa aqui que pode servir amanhã para eles. Porque a palavra de Deus diz em Colossenses que Jesus veio para reconciliar não apenas as coisas da terra, mas as coisas do céu. O que tem no céu para ser reconciliado? Bom, eu não vou mexer muito nesse ponto não, porque a gente precisaria de uma reunião no mínimo para explicar isso. Meus irmãos estão vendo aqui? Esse versículo é claro. O anjo que trouxe a resposta de Daniel e disse: olha, ninguém veio na minha ajuda quando eu tentei passar e está bloqueado. É como se fosse uma fronteira que está barrada pelo inimigo. Todo mundo lá de metralhadora, isso aqui não passa. Está vendo? E eu pedi socorro, ninguém veio ao meu socorro, a não ser Miguel. Irmão, isso é claro demais. Claro demais. E é por isso que no livro de Jó está escrito que Deus encontra tolice até nos seus anjos. Está vendo? E os céus não são perfeitos aos seus olhos. Está escrito lá. Não sei de cor não. Um dia eu falo sobre esse assunto só.
tá? Só de passagem estou mencionando para os irmãos. Nós estamos só para os irmãos ver o principado que nós estamos falando aqui, tá vendo? Então, você está vendo aqui tem um chamado um príncipe do reino da Pérsia, tá vendo? Olha, irmão, tá saindo aí, era para ter ficado pronto essa semana, eu viajei, a pessoa que ia fazer a capa do livro do Eras Mais Primitiva da Terra, graças a Deus está saindo, o primeiro volume vai sair em 2 volumes do irmão Pember. Você vai ler alguma coisa da Bíblia de Gênesis 1 até Gênesis 6, você nunca leu nada igual, é espetacular, bom demais da conta, sabe? Bom demais, excelente, né? Mas o rapaz que ia fazer a capa para nós enrolou a semana inteira e não chegou nem na gráfica ainda. Eu achei que ia chegar aqui e o livro estava pronto. Mas segunda-feira que vem, se Deus quiser, está pronto esse livro. Esse irmão, Pember, ele descreve para nós o Salmo 82. E o Salmo 82 é exatamente isso que nós estamos falando aqui. Deus tendo uma reunião celestial, onde aparecem todos os anjos caídos, inclusive Satanás. E Deus então está advertindo a esses anjos, dizendo: olha, até quando vocês vão perverter o juízo na terra? Até quando vocês vão influenciar os juízes da terra para massacrar o pobre, o necessitado, o aflito e o oprimido? Os irmãos estão vendo? Por que existe tanta miséria num país igual ao Brasil? Na África? Por causa de política. Mas essa política não é só dos políticos humanos, não. É porque a garra, a mão de Satanás está por cima disso através dos principados que governam, né? Então, 12:1, né? O Miguel, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. O Miguel, os irmãos sabem, ele foi escolhido, né, por Deus como o guardião do povo de Israel. Tá vendo? E os irmãos sabem, quando houver o arrebatamento, a Bíblia diz que quem vai guerrear novamente nos ares contra Satanás para expulsá-lo dos ares é Miguel e seus anjos. Isso vai acontecer novamente, não é? Então, muito bem, esses principados, irmãos, eles procuram manipular, influenciar os homens que estão no poder, forçando-os na direção que Satanás deseja se mover. É isso? Por isso os irmãos vão entender por que Paulo, em 1 Timóteo 2:1-3, ele diz que nós devemos orar pelos que estão no poder. Os irmãos estão entendendo? A gente fica pensando, orar por quê? Não é orar pela conversão deles só, mas orar também por eles nesse sentido. Tá vendo? Porque são influenciados. Os irmãos sabem, olha, irmãos, se fosse manifestado num país como o nosso, com tanta pobreza, cidade que eu tive agora lá chamada Ouro Verde, pobreza mesmo, só os irmãos verem. Muitas, você vai em cidade pequena, você vê como o povo é pobre, não tem o que comer direito. Se o povo brasileiro soubesse o que esses homens da política estão fazendo com o dinheiro do povo, haveria um derramamento de sangue. Como eles vivem, se você tomar conhecimento de como esse povo vive, é uma coisa vergonhosa, mas por cima deles tem a mão de Satanás falada, os principados que estão governando essa situação. Bem, o segundo, ele diz lá, Paulo, principados e potestades, né? A palavra potestade, irmão, indica alguma coisa relacionada com poder, e ela sempre vem no plural, tá? As potestades são uma seção, uma divisão, um grupo das forças de Satanás que caracteriza espíritos malignos de Satanás, anjos caídos de Satanás, de grande poder e energia. Então, os métodos deles, eles atacam os sentimentos pessoais, a vida mental dos cristãos. É a maneira deles atacarem. Os não crentes são atacados, daí você vai ver os terríveis crimes que são efetuados. Toda pessoa que você vê esses crimes bárbaros, que o indivíduo chegou, arrancou a arma assim, pá, igual outro dia. Você viu um rapazinho, chegou perto da menina que atirava nela. Não sei bem o contexto como é que foi. Uma garotinha. Duvido. Simplesmente isso, né? Você duvida que eu atiro em você? É que eu duvido. Então tá aí, ó. Atirou nela. Quer dizer, essas pessoas que matam dessa maneira, esses crimes bárbaros, violentos, geralmente, infalivelmente, são provocados por potestades. Daí o nome deles. O nome da bebezinha hoje, a menina de novinha, tirou a roupa do calço no corpo e ela foi. Uma criança? Uma menina.
Se queimou todo. Uma garota. Tá vendo? Essas coisas bárbaras. O indivíduo foi lá, pegou a família, amarrou a mulher e os filhos na cama, jogou gasolina no bairro da Gameleira, muitos anos atrás, foi lá e tocou fogo nas pessoas. Que hoje não precisa nem. É só abrir o jornal e ligar aqui agora na televisão, você vai ver coisas bárbaras que estão acontecendo. São potestades. Tá? Então, na vida dos crentes, eles atacam os sentimentos pessoais, a vida mental, principalmente dos cristãos. Dos não crentes, eles são atacados sendo levados a cometer crimes bárbaros, violentos, que não têm explicação. São verdadeiros animais que fazem essas coisas, né? Os disfarces que são dados para essas situações é que isso foi feito por interesse próprio, autossatisfação, vingança, tá vendo? As pessoas não sabem que por trás há uma força terrível de Satanás. As desculpas. Alguns cristãos tentam justificar suas ações pensando que eles estão fazendo deles mesmos tais coisas. Por exemplo, muito cristão, ele passa por esse tipo de ataque das potestades, que atacam principalmente os sentimentos pessoais, vida mental, né? Isso não quer dizer que demônio não ataca também não, viu, irmão? Mas o ataque de uma potestade é pior do que demônio. É mais sério, tá certo? O que eles fazem? As desculpas que alguns cristãos dão é que eles estão agindo, eles estão fazendo isso. Eles não conseguem descobrir que há uma força por trás que está movendo a agir dessa maneira, né? Então isso existe, os irmãos sabem como existe no meio do povo de Deus esse tipo de situações, né? Falsas acusações. Não devemos reagir com violência quando tais coisas nos acontecem. A irmã acabou de mencionar um pedido aqui, não é isso? Que no trabalho está recebendo cartas anônimas, fazendo falsas acusações, né? Essas potestades, elas tentam despertar nossa natureza caída, nos levando a agir. Os irmãos estão vendo? A maneira que esses comandados de Satanás trabalham, eles procuram simplesmente fazer coisas conosco que possam despertar a nossa natureza caída. Por isso que você tem que estar vigiando. Se você estiver vigiando, na mesma você descobre, não, eu não vou entrar por esse caminho, porque eu sei que é o próprio diabo que está querendo, né? Ele sabe que dentro de você há uma natureza velha que ela vai responder aquele tipo de coisa. Aí nós ficamos nervosos, xingamos, brigamos, perdemos o controle, né? E por trás, e depois vai nos acusar ainda, né? Difamação de caráter é outro método de operação. Contenda entre irmãos. Irmãos, olha, é impressionante as coisas que acontecem no meio do povo de Deus, é inacreditável. Porque se você for sentar para examinar, você fala assim, qual a dificuldade, qual o problema? Irmãos, eu não sei, eu acho que se for nessa linha de atuação, não tem jeito, tem que vir de lá. Olha, veja bem, olha o que aconteceu com Pedro. Acho que a palavra de Deus responde para nós. Jesus perguntou, quem que vocês dizem que eu sou? Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí disse, olha, agora eles estão preparados para ouvir coisas mais pesadas. Aí chamou os discípulos, olha, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos principais sacerdotes, dos fariseus, né? Vai ser preso e vai ser morto, né? Pedro tinha acabado de confessar uma grande, tremenda revelação. Disse, Simão Barjonas, bem-aventurado és tu que não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Está vendo? Quer dizer, ele captou. É como se sintonizasse no rádio a onda, né, da rádio celestial. Mas aí quando ele ouviu que era a palavra, que Jesus ia para Jerusalém, ia ser morto, ele chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, e Jesus olhou para ele e disse, arreda de mim, Satanás. Está vendo? Você podia falar, puxa, o que ele está falando aqui é porque ele está com medo de sofrer de ir para Jerusalém. Mas Jesus falou, olha, quem está falando isso através dele é Satanás. Tem pena de ti. Isso não vai te acontecer. Mas a Bíblia diz que ele começou a repreender o Senhor. Está vendo? O que aconteceu? Por causa do amor próprio que o Pedro tinha, de medo de sofrer, Satanás foi lá e tocou numa fraqueza da natureza dele. Tá vendo? Da natureza caída dele. E ele reagiu daquela maneira e pronto, caiu na rede. Então eu acredito que nessa linha, nesse tipo, por exemplo, você está dentro de casa, de repente você descobre que a sua mulher, ou seu marido, ou um filho, né? Ou às vezes o pai ou a mãe contra um filho, que começa a agir com você de maneira diferente, te chuchando, te cutucando. Tá vendo? E o que nós fazemos geralmente? Então nós começamos a retrucar. Ao invés de a gente sair dali imediatamente, entrar no canto e falar, eu não aceito isso.
Eu vi outro dia uma pessoa com uma crise de ciúme violenta, sabe? Violenta, a pessoa ficou descontrolada, né? E eu tomei conhecimento. Aí chamei uma pessoa, saímos ali, eu falei, não, vem cá, só um minutinho. Porque eu já fui ciumento, até o dia do meu casamento eu fui ciumento. Teve uma vez que eu conto assim, sem vergonha nenhuma. Eu peguei a aliança de noivado, eu estava no corredor, a minha esposa, a Auri, né? A gente morava lá no 10º, ela morava no 15º andar do edifício, o padrasto dela era o síndico, né? E eu era ciumento, era uma coisa terrível. Era uma coisa doentia, diabólica mesmo. E Deus quebrou aqui no dia do meu casamento. Quando eu saí lá da primeira igreja, que eu fui para casa, eu vim morar aqui perto, na rua. Sua rua é Machado, né, Moisés? É, Moisés. Na rua Machado, eu morei aqui, num barracãozinho ali. Naquele dia que eu cheguei em casa, eu dobrei o joelho, orei a Deus. Eu não sabia o que era demônio, o que era força espiritual, mas Deus quebrou naquele dia. Não vou dizer que nunca mais eu tive nenhum acesso, porque tem uma mulher bonita igual eu tenho, tem que ter ciúme. Não contem pra ela, senão ela vai ficar vaidosa. Apaga da fita depois, né? Mas, irmão, sair um minutinho com uma pessoa, vem cá um minutinho aqui, olha, vocês, espírito maligno, nós não aceitamos, vocês estão amarrados em nome de Jesus. E outra coisa, irmão, aprenda isso. Quando você trata de questão espiritual, você não fica, ó Senhor, amarra o inimigo, ó Senhor. Ele fica olhando para você, mas você está olhando é para mim? Tem que falar com eles, não é comigo não. Eu já te assentei nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Não é de baixo para cima que você ora, é de cima para baixo. Entendeu? Aí chega, simplesmente a coisa mais simples, tem que fazer força, não tem que suar para tirar o lenço, nada disso. Vocês estão amarrados e acabou. Vocês foram vencidos lá no Calvário, nós não aceitamos. Vocês vão parar de perturbar essa pessoa agora. Aí um pouquinho mudou. O que estava provocando ciúme não mudou, mas a pessoa mudou imediatamente. É uma coisa diabólica. Eu tinha isso, né? Irmãos, é uma coisa terrível. A pessoa que tem esse tipo de ciúme, se é cristão, tem que orar imediatamente. Ou se ela não conseguir, tem que levar alguém para orar, para desamarrar essa força do inimigo. Que eu inventava coisa na minha cabeça, coitada da Auri, não sei como é que ela casou comigo. No dia do casamento, meu padrinho de casamento foi o Dr. Arnaldo Harrington, foi um dos meus padrinhos, né? Ela foi, porque ela morava na minha casa, ela morou dentro da minha casa porque ela perdeu a mãe e não pôde mais ficar morando dentro de casa com o padrasto. Houve uma situação muito difícil, então ela foi morar dentro da minha casa. Morou com a mamãe 3 ou 4 meses e saiu da minha casa para ir para a igreja, né? E estava casando comigo, né? E eu saí da casa do Dr. Arnaldo. Mas nós brigamos naquele dia, o dia inteirinho eu briguei com ela, infernizando a cabeça dela. E ela foi para a primeira igreja sem saber se eu ia lá, porque eu falei que eu não ia. Você acredita nisso? Esse aqui que você está vendo, essa mansidão total. Impressionante. Olha, quando eu olho para trás, mas quando eu cheguei em casa naquele dia, nós ajoelhamos na beira da cama e falei, Senhor, olha, não, se o Senhor não me libertar disso, eu não tenho moral, nem para pregar daquele jeito que eu pregava como jovem, que estava começando a aprender, pregar o evangelho, entendeu? No início, sim, eu não tinha estudado, não tinha curso, não tinha nada. Mas se o Senhor não me libertar disso, eu não tenho moral, não tenho coragem de subir num púlpito mais para pregar. Eu morria de vergonha, porque depois eu ia para casa e falei, meu Deus, por que eu vou fazer isso? Esse dia que eu falei lá do andar, eu tirei a aliança, está tudo acabado, levantei a aliança assim, pá, dei um chute nela assim, ó. A aliança foi, foi lá no final do corredor, não sei quantos metros, bateu lá e voltou no nosso pé assim. Você acredita isso? A aliança foi e voltou. Então, tem violento mesmo. Hã? Como é que é? Misericórdia, mano. Não, é verdade mesmo. Isso é verdade verdadeira. Nossa, mãe, acabou o tempo. Nós nem chegamos lá. Muito bem, contenda entre irmãos, né? Irmãos, essas brigas de família. O diabo usa meu irmão quando ele bebe. Pode ser 1, 2, 3 cervejas. Ele é vigia da Elma, então tem posse de arma. Então ele vive falando para descarregar a arma no meu outro irmão. Eu já peguei faca da mão dele para esfaquear meu irmão.
Pois é, Porque na frente dele também a faca da mão dele, não, ele tinha essa faca aqui, ele tinha a faca da mão dele, e ele não sabia o meu irmão. Outro dia estava querendo pegar no meu irmão, eu falei, ó, em nome de Jesus, você é repreendido. Não vai fazer isso, e comigo não fez nada. É um perigo, não. Perigo mesmo. Esse tipo de anjos, não esqueça os irmãos, estamos falando de anjos, demônios também faz isso. Mas esse tipo aqui é um negócio bem forte mesmo. É choque. Potestades é o nome que é dado para esse grupo de anjos. Exatamente, é um ranking, é uma patente, entendeu? É como se fosse um batalhão, né, de Satanás, que ele dá o nome de potestade. Quando ele fala, ó, lá embaixo tem que chegar ali, por exemplo, chegar ali e colocar uma bomba ali para matar, para destruir muita gente. Então é potestade que vai, não é principado. Talvez quem determina onde vai ser colocado, em que lugar que vai ser colocado aquela bomba para influenciar as pessoas, são os principados, porque eles são os que governam essa questão da política, não é? Mas quem atua trazendo a maldade, entendeu? A violência, as mortes violentas, destruição, são potestades, não é? Ô, irmão, a Bíblia não fala, para mim não entendo que fala claramente, não, mas parece que principado é mais sério. Ele está pendurado. Tá bom. Né? Olha, ressentimento de família, essa questão de famílias que brigam durante, né, gerações e gerações, é um negócio que não tem explicação. Né? As coisas, os desentendimentos, menores desentendimentos, por causa de uma palavra, às vezes, uma pequena palavra, gera uma confusão terrível, né? Um segundo, uma situação de amargura dura semanas, meses e anos e gerações inteiras. Insatisfação com a vida é outro tipo de coisa séria também, porque os irmãos sabem, há em situações pequenas que as pessoas ficam insatisfeitas, mas há casos que levam as pessoas até o próprio suicídio, né? Desespero, depressão profunda, né? Nós murmuramos porque nos falta alguma coisa. Nós adquirimos aquela coisa e continuamos com o problema do mesmo jeito. Quem tem um pouquinho de sabedoria nesse mundo sabe hoje que máquinas de lavar louça, micro-ondas, né, carro último tipo, casa com piscina, não resolve o problema de ninguém. Não resolve. Pode durar por alguns momentos. Se você estiver bem com Deus, pode ser uma bênção para a sua vida, mas se você não estiver bem, não vale nada, tá vendo? Fofocas, Satanás é o acusador dos irmãos, tá vendo? Às vezes são os próprios irmãos que acusam uns aos outros, né? Mas sempre tem por trás potestades usam sua força e poder para destruir a paz dos filhos de Deus no lar e na igreja, né? Muito bem, deixa eu só mencionar para os irmãos os outros dois. São os... Pois não, irmão. É uma experiência interessante. Para minha esposa, a gente tem uma companhia, tá? E da última vez que nós viajamos para Porto Alegre, até o caminho até Curitiba, foi uma brigaria, qualquer coisa era um motivo para entender uma coisa assim, quase normal. Nós chegamos em Curitiba, ficamos no hotel, nós amarramos o demônio, a gente estava vendo que estava sobre a taça. Acabou tudo, assim, nossa, mas impressionante. Então a gente vê quando sai muito do normal as coisas, que são mais ou menos como é que é o relacionamento de uma pessoa, quando você vai sair do normal, pode abrir o olho e ver essa alteração. São casais que se separam, o inimigo ataca num ponto e aquilo mais a coisa, eles esquentam aquela situação além da medida, né? Então a gente tem que ter sabedoria diante de Deus para poder discernir o que é um e outro, né? Muito bem, os outros dois pontos, irmãos, olha, governadores das trevas deste século. Eu vou só mencionar para os irmãos, nós vamos depois continuar. Quem são esses? Olha, governadores das trevas deste século, dessa era que nós vivemos, tá vendo? Desse mundo, aqui. Quando fala, na tradução nossa, ela, como é que ela diz aí? Dominadores, né? Os poderes deste mundo tenebroso, né? Na minha tradução diz assim. Então aqui fala sobre poderes e fala também desse mundo tenebroso, né? Então eu usei uma versão de uma tradução em inglês que fala governadores das trevas deste século,
que é bem de acordo com o original. Então, quem são esses aqui, irmãos? Esse grupo de anjos, tá? Eles são especificamente ocupados com a superstição, cartomancia, espiritismo, feitiçaria, todo tipo de ensinamento falso. Sabe quem são eles? Lembra quando Paulo fala em Efésios capítulo 4, né? Que nós não devemos mais ser como os meninos levados por todo vento de doutrina. Tá vendo? Vento de doutrina é só Efésios, capítulo 4, né? Você não deve mais ser como crianças, né? Ele diz aqui, ó, 4,14. Não sejamos mais meninos inconstantes levados ao redor por todo vento de doutrina. Então, irmão, veja bem, o que é o vento? Não, fisicamente falando. De acordo com o nosso estudo aí na escola. O que é o vento? É o ar em movimento, tá vendo? Então, o que é o ar em movimento? Satanás é o príncipe das potestades do ar, tá vendo? Então, quando essas potestades aqui relacionadas com os governadores das trevas desse século, quando eles começam a atuar, o ar em movimento, então ele gera vento de doutrina. Tá vendo? Então, eles espalham todo esse tipo de ensinamento falso, religião falsa, essa mistura. Eles são especializados para provocar esse tipo de coisa. Okay? E o quarto, né? Depois nós vamos ver cada um, né, dos outros dois, são as forças espirituais da maldade nas regiões celestes, ou hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então veja bem, esses aqui, eles estão envolvidos com lugares celestiais, tá certo? Lugares celestiais na Bíblia é um lugar positivo, porque Deus nos fez assentar em Cristo nas regiões celestiais, nos lugares celestiais. Então é um lugar positivo, ok? Mas eles se intrometem lá. E como eles se intrometem nesse lugar, tá certo? São anjos que cuidam especificamente dos aspectos religiosos no mundo. Veja, não de doutrina herética como os governadores das trevas desse século, mas são os que cuidam dos aspectos religiosos. Se intrometem nas experiências espirituais mais elevadas, tá vendo? Aparecem como anjos de luz, falam através de homens dos púlpitos, dão ideias erradas aos não salvos com respeito ao Evangelho, tá vendo? E principalmente promovem a divisão no meio do povo de Deus. Eles são especialistas em dividir o povo de Deus. É isso? Porque a figura, você sabe, a figura na Bíblia é de que como é que fala? De sete fios, a corda, né? É uma corda de 7, eu não sei, me lembro, não é nós, não. 7 dobras? Não é não. É como você pegar só, você pega um fio de linha de costurar, e você faz com ele assim, enrola assim, pá, você arrebenta. Você coloca 2, enrola na mão e puxa. Você pode arrebentar. Vai colocando para você ver. Quando você chegar no 7º, é difícil. É isso que a palavra de Deus quer dizer o seguinte: que quando o povo de Deus é unido, a força deles é muito grande. Por isso no Velho Testamento diz: uma pessoa persegue 1000 e 2 perseguem. Seria 2000, né, não? Irmão, está entendendo? Quando o povo de Israel cercou Jericó para destruir Jericó, não fugiu nem o inimigo. Sabe por quê? Porque quando eles cercaram, eles estavam todos unidos. Não tinha um brigado com o outro. Se tivesse um brigado, ele não estava firme aqui, então deixou uma brecha e o inimigo escapa por aqui. Por isso hoje, irmão, esse é o grande problema, por causa da divisão no meio do povo de Deus. A divisão no meio do povo de Deus. É muito sério, ok? Mas você vai descobrir uma coisa, olha, nas nossas traduções de português, infelizmente, os nossos tradutores não conservam determinadas palavras. Mas os irmãos que podem checar as Bíblias em inglês, que eu acredito que não são muitos que vêm aqui, podem fazer isso, mas repare para você ver. A palavra prepare, preparar, tá? Deus preparou. Tem 4 vezes, Deus preparou 4 coisas, a mão de Deus preparou, tá? Deus preparou 4 coisas, e se você ler na versão inglesa, você vai descobrir quais são essas 4 coisas que Deus preparou. Se depois os irmãos não descobrirem, nós vamos mostrar. Os irmãos estão vendo como que a gente vai
entrando dentro do livro e vendo essa lição que Paulo diz que foi escrito para nosso ensino. Está vendo? E agora então, quando ele é lançado, aí Deus preparou, não é isso? No verso 17, a minha atenção é Deus deparou. Deparou, não é isso? Mas o correto é que Deus preparou, tá? É como se Deus foi lá e pegou aquele grande peixe e trouxe assim, ó, igualzinho quando ele falou com Pedro. Pedro vai lá e pesca, não é com vara, não é com rede, mas é com vara. Aí o primeiro peixe que você pegar, e quando o Senhor resolveu, ele impediu que todo peixe quisesse morder a isca, ele não mordia, ou comia a isca, mas não pegava o anzol, só comia a isca, até que o Pedro aprendeu a lição. Aí quando ele aprendeu a lição de ficar ali pacientemente em silêncio, porque ele tinha aberto a boca, né, descuidadamente, dizendo: não, meu mestre paga as dracmas. Aí o Senhor Jesus perguntou a Pedro: como é que paga? Eu sou o Senhor do templo, como é que você está dizendo que eu pago? Eu sou dono do templo, como é que eu vou pagar imposto do templo? Mas já que você falou, então agora você vai aprender uma liçãozinha, para não aprender a falar, né? Essa matraca descuidada, tagarela. Então vai pescar com a vara, porque pescar com vara não pode falar, não é isso? Quem é pescador sabe disso, né? Então você tem que ficar caladinho, se você falar o peixe vai embora. Aí ele jogava o anzol e o peixe ia lá e pá, comia a isca, puxava. Daí um pouquinho ele começou: não, senhor, não vou brigar mais não, tá? Pode comer peixe à vontade. Quando chegou a hora, o senhor trouxe um peixinho que tinha uma moeda, porque você imagina, no oceano você encontrar um peixe que tem uma moeda dentro da boca. Tá vendo? A mesma coisa com... Agora, irmão, lembre, se esse peixe, olha bem, tem para nós essa ideia, o Jonas não foi julgado no além, isso? Quando ele aceitou ser levantado, ou seja, aceitou a cruz, negar a si mesmo e aprender a amar os seus inimigos, tá vendo? Ele deu a vida por aqueles homens que estavam no barco. Ele falou: não, vai morrer todo mundo, não sai daqui de jeito nenhum, tá vendo? Mas quando ele aceitou isso, ele foi julgado em Cristo, tá vendo? Foi julgado no peixe, e o peixe representa Cristo, né? Aí ficou lá dentro, e lá ele vai experimentar a morte, tá vendo? E o que é isso? Quando você vai para a cruz, você tem que morrer, você tem que ser crucificado. Mas se você não passar por essa experiência, você não pode ser vomitado depois, né? Aí as lições vêm dessa maneira. Jonas experimenta a morte e é identificado com seu Senhor. Os irmãos sabem, até ele passar por essa experiência, quando chega no capítulo 2, ele tem a oração. Para você entrar na segunda parte do livro, nós chamamos isso aqui, veja bem, essa primeira parte é operação geral da cruz. Tá vendo? O tratamento do Senhor com ele, no capítulo 1 e 2, é um tratamento geral, não é específico. Eu lamento, eu sinto profundamente quando qualquer desses animalzinhos. Então, essa é a lição, irmão, dele. O livro termina, né, dizendo: eu não vou ter compaixão de 120 mil crianças nessa cidade e muito gado. Você não tem essa. Eu acredito que essa é a lição que Deus queria ensinar para o Jonas, né? É a lição de negar a si mesmo, de ser quebrado e aprender a amar os seus inimigos, tá? Aí tem mais lições aqui, não é isso? Vem, né, agora a bênção, né? Porque, irmão, nós queremos ser usados, queremos ser abençoados. Não há nenhum servo de Deus que não tenha que passar por essa lição. Todos têm que passar por essa.